Vai ter um papo super importante sobre o pleito deste ano no nosso Cidadania Consciente. Ele está com a gente. Muito bom dia, doutora Anice. Bom dia, Rê. Tudo bom? Como vai? Ótimo. E com você? Melhor agora. Também. Beijo para todo mundo que está nos assistindo. Hoje é dia de cidadania consciente, hein? E esse ano nós temos eleição. Pois é. Dentre todos os assuntos que a gente sempre trata nesse quadro, que são de suma importância, porque trata de situações e assuntos relacionados à nossa vida, à nossa cidadania, acredito que a eleição é um dos mais importantes. É o que vai definir o nosso futuro por muito tempo, é o que vai definir os rumos do nosso município, nesse caso, do nosso país, em outros casos. E quem a gente escolhe esse ano? Vamos começar por aí. Vamos começar. Esse ano nós vamos ter as eleições. Eu quero começar aqui, como de costume, mandando um beijo para os telespectadores, o pessoal que acompanha a gente no Cidadania, para o Wagner Barbosa e a esposa a Ivani Santana, a Caroline, a Isabelle e o Isaías e a esposa a Miriam. O Isaías é taxista, ele já baixou o aplicativo da Gazeta e ele deixa a TV lá no ponto também ligado, assistindo a gente aqui no Revista. Ah, que legal! Então, ó, obrigado pela audiência de vocês, viu? Obrigada pela audiência. Bom, mas a gente tem a participação da galera das ruas hoje também, vamos lá, né? Hoje nós vamos ouvir o povo. Exatamente. Então a gente manda a pergunta daqui, o povo responde dali. Vamos começar por essa que eu já coloquei? Então vamos lá. Quais cargos que a gente vai ter nessa eleição, né? Exatamente. Roda aí. Para prefeitos e vereadores. Prefeito e vereador, né? Prefeito e vereadores. Prefeito e vereador. Eleições municipais são prefeito e vereadores. Galera, Nota 10, 100%, hein? Ó. Ó, parabéns, viu? Muito bom. Nota 10, prefeitos e vereadores. Na verdade, a gente tem duas eleições. São as chamadas eleições gerais, que é você vota para deputado, senador, presidente, governador, vota todo mundo junto. E tem as eleições locais, né? As eleições que são as municipais, que é só o prefeito e o vereador. Então, só para ficar claro, a gente tem eleição no Brasil a cada 2 anos e sempre em ano par. Então, todo ano par tem eleição. 2 anos você escolhe o prefeito e vereador, daqui 2 anos a gente escolhe presidente, governador, senador e tudo mais. E passamos por uma incerteza esse ano, né, para saber se realmente ia ter eleição ou não, né? Por conta da pandemia, exatamente. Se ia juntar, no fim decidiu-se ter, né? Então vamos continuar com o nosso calendário de eleições normalmente aí. Bom, pergunta número 2. Qual a função dos vereadores? Vamos ver se o pessoal acertou? Vamos lá. Ele está, né, a favor do povo na Câmara Municipal, lutando pelas leis que favorecem a população no geral. Olha, eu aprendi isso na escola, mas eu não lembro não. Ele cuida das leis do município, busca as necessidades, aprova leis. O princípio deveria, né, elaborar projetos contundentes que funcionem, né, para a melhoria, né, da cidade, onde será votado com os outros vereadores e tal, e será sancionado pelo prefeito. Verear quer dizer olhar as ruas e vias, né, os caminhos, né, e depois cuidar da cidade. Olha aí, turma tá quanta coisa a gente aprende na escola e não lembra depois, né, doutora? Esse é o problema, né? Mas esse não pode esquecer, porque esse a gente usa no dia a dia, A gente escolhe a cada 4 anos, né, quem vai fazer isso, então... E é super importante. Então, olha, vamos lá. Primeiro, o vereador, ele é o representante. Um exemplo que eu sempre dou, fica muito fácil. Vamos imaginar que a gente mora num prédio, e esse prédio é chamado de cidade. E a cidade tem que ter o quê? O zelador, né? Alguém que vai olhar, o síndico, e vai ter o conselho de moradores, né? A assembleia de condôminos. Essa assembleia de condôminos, que mora na cidade, sou eu, você, a Rê, todo mundo. Então, o que nós fazemos? Nós escolhemos os nossos vereadores, os vereadores fazem as leis do município, mas mais do que fazer a lei, eles também fiscalizam. Fiscalizam o prefeito, podem fiscalizar o gasto público, podem fiscalizar a boa aplicação dos recursos. Então, os vereadores têm um papel importante. Eles votam o orçamento, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos municipais. Então, a lei que trata do seu IPTU, que trata do ITBI, que é a transmissão de bens imóveis, e do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, estes impostos são municipais. E quem legisla sobre eles é o vereador. Então, veja, o vereador é muito importante. E nós moramos na cidade. Então, tudo tem a ver com o seu dia a dia. O buraco da rua, a escola da criança, a creche, o serviço de saúde, o transporte, a companhia de tráfego que cuida da sinalização. Tudo isso tem a ver com o município. E um detalhe importante, as pessoas acham que o prefeito é que tem o poder de fazer a lei. Não, quem tem o poder de fazer a lei são os vereadores. Então não adianta, às vezes o prefeito quer fazer uma coisa, mas se a lei disser outra, o prefeito é obrigado a seguir sempre a lei. Então o poder vai emanar do poder legislativo. O prefeito é executivo, vereador, né? Ele é executivo. Então o vereador vai trabalhar do plano diretor, vai estabelecer onde pode construir. Uma coisa que é muito comum é saber aonde que pode construir. Tem bairros que podem ter prédio,
tem prédios que só podem ter casa, tem prédio que só pode construir até 3 andares. Então, quem estabelece isso é o plano diretor e os vereadores votam. Então, veja a importância do vereador no nosso dia a dia. Sim. Ele vai estabelecer como que funciona a cidade. E isso tudo tem que ser fiscalizado, porque não é porque está na lei que muitas vezes se aplica. Às vezes vão lá e fazem errado. E tem muita lei que as pessoas desconhecem e não aplicam. E tem gente que sabe e não aplica. Então, votar no vereador é muito importante, é um cargo muito relevante e afeta o dia a dia seu nos próximos 4 anos, como a Rê falou. E me deixa muito triste ver, no momento que a gente está vivendo agora, o quanto esse cargo está caindo em, não sei qual que é o termo exato, mas está virando chacota em muitos lugares, né? Tem tanto candidato tirando onda, tirando sarro, como se o cargo do vereador fosse uma coisa pequena, como se fosse menor, e não é. Eu acho que ele tem que ser visto com a importância que ele merece e ser levado a sério como ele precisa. Muito, tem razão, concordo plenamente. Né? 100% de acordo. Bora lá, então. Vamos Função do prefeito, vamos descobrir qual é? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal falou? Ele vai gerir, né, o município, pelo menos a gente espera que da melhor forma possível, mas é gerir o município. Seria governar, né? Gestar a cidade. O prefeito também, ele tem que buscar melhorias para a cidade, trazer projetos e programas que favoreçam a população. Então, o prefeito é cuidar da cidade, focar naquilo que a cidade precisa, naquilo que a população precisa. A função é administrar e coordenar todo o trabalho municipal, né? Usando o exemplo do prédio, o prefeito seria o síndico? Seria o síndico. Chama o síndico. Chama como diz o a síndico. música. Chama o prefeito. O síndico, é o prefeito. O prefeito, na verdade, é um cargo muito importante porque ele tem que cuidar da cidade, né? Do dia a dia da cidade, executivo, como a Regiane falou. Ele executa. Então, o legislativo estabelece o orçamento, o que vai para a saúde, o que vai para a educação, o que vai para transporte, e o prefeito tem que alocar, tem que fiscalizar. E para isso ele conta com os secretários. Os secretários são nomeados pelo prefeito, são cargos de confiança, para que ele possa cuidar do dia a dia. Uma coisa que é importante, eu vejo pouca gente discutindo nas eleições municipais, não é só melhorar, mas melhorar como? É trazer à discussão questões importantes. Quantas pessoas usam o ônibus todo dia? Quantas vagas nós temos na escola? Quais são as principais demandas da cidade? Cada cidade tem uma necessidade específica. Tem cidade que é litorânea, então, por exemplo, tem um grande fluxo de pessoas em determinados períodos e tem em outros menos. Tem cidades que é de prestação de serviço. Então, cada cidade tem uma característica muito peculiar. As demandas são diferentes. Né? São diferentes. Então, é importante não apenas discutir fazer melhorias, mas dizer quais melhorias, quais projetos. Né? O que a gente tem muito é muita gente fazendo lei. Nós não precisamos de tantas leis. Não. Nós precisamos, talvez, de mais aplicação que dê resultado prático no dia a dia. Né? Eu acho que muitas vezes o que confunde as pessoas com relação ao papel do prefeito com legislação, com o legislativo, é o fato dele ter o poder de veto ou de sanção daquelas leis, né? Aliás, isso que você falou, só para esclarecer, é muito bacana. Quem faz a lei é o vereador. Então, a Câmara dos Vereadores faz a lei, aprova, manda para o prefeito. O prefeito sanciona, quer dizer, ok, concorda, e aí ela vira lei. Ou o prefeito pode dizer, não, eu não concordo que isso é uma lei, porque viola a Constituição, porque aí ele justifica. Ele tem que justificar. E ele devolve para a Câmara, ele devolve para os vereadores. Para eles voltarem a discutir. Eu não concordo por isso, estou vetando por isso. E os vereadores podem derrubar o veto do prefeito, em última análise. Então, veja, o poder que os vereadores têm em relação ao prefeito. Então, as pessoas acham que o poder é só do prefeito, não. Mas a Câmara tem um poder muito importante. Então, escolha bem os seus 2 representantes. Tá bom. Dou um recadinho e na volta a gente fala sobre as datas de votação. Vamos ver se o pessoal tá afiado para saber quando a gente vai para as urnas esse ano, tá bom? A gente deixou aqui no ar as datas da votação. Bom, tem cidades que têm primeiro turno, tem cidades que têm segundo turno, então datas de votação vai ser relativo de acordo com o número de habitantes de cada cidade, né? Primeiro turno todas vão ter, segundo turno os municípios que têm mais de 200 mil habitantes, só para prefeito. Tá. Então, para vereador não tem segundo turno, vereador agora você tem que acertar de primeira, não tem segundo. É a chamada eleição proporcional, né? E a majoritária de prefeito. Vamos ver o que o pessoal respondeu? Vamos ver? Você acertou? Roda aí. Teve uma alteração, né, devido à pandemia, ficou para o dia 15 de novembro. Não sei. Boa hora que chegar, eu vou. Primeiro turno é dia 15 e o segundo turno eu não sei. 15 de novembro e 30 de novembro ou 31. Não, 30 de novembro. Novembro é 30. Eu tô com tanta data na cabeça que eu não sei exatamente. Não sei se permanece a mesma. Você sabe qual que é a data?
É bom que ele já perguntou, né? Eu me compadeço do seu problema. A gente tem muito compromisso, é muita data na cabeça mesmo, mas esse é um compromisso muito importante, então vamos botar na agenda. E esse ano mudou tanto feriado, né? Que a gente já não sabe que dia do ano que a gente tá, né? Adiantaram os feriados, aí tem feriado que tem feriado que não tem, tá complicado. Mas essa data é bom a gente anotar na agenda para não esquecer, né? Vamos colocar, ó, pega o celular, já coloca aí. Primeiro turno, 15 de novembro. 15 de novembro, data da proclamação da República. E uma data tão bacana para isso. 15 de novembro, era feriado, agora você vota, 15 de novembro. Uma data emblemática. Vai votar das 7 da manhã às 17 horas. Das 7 às 17 no dia 15 de novembro. Primeiro turno, todo mundo vota. Nas cidades que tem mais de 200 mil habitantes, tal, que possa ter segundo turno, não necessariamente vai ter, vai depender do resultado. Se tiver segundo turno, o segundo turno vai ser no dia 29 de novembro, também das 7 às 17. Tem até um dado aqui do TSE muito interessante, nós vamos ter 147 milhões de pessoas votando no Brasil. Uau. Expectativa 147 milhões e 897 mil e número de locais de votação, sessões eleitorais, mais de 400 mil sessões eleitorais. Então, dia 15 de novembro e dia 29 de novembro. Agora, uma dica importante para quem está nos assistindo. Eu não sei onde eu voto, eu não lembro onde eu voto, eu não achei o meu título de eleitor. Posso votar? Pode. O que você precisa levar é um documento com foto, se você não tiver, ou tiver o aplicativo, que é o e-título. Ou baixa o aplicativo, se não tiver, leva um documento com foto. Mas como que eu sei aonde votar? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no GC o site da Justiça Eleitoral, que é o www.justiçaeleitoral.jus.br, e lá você coloca o seu CPF, o nome da sua mãe e a data de nascimento, e ele vai te dar o seu nome completo, o local que você vota, o endereço, a escola e a sessão. E aí você só imprime ou anota e você já sabe aonde você pode votar. Então fica tranquilo, só não perde, como a Rê falou, a data. 15 de novembro e 29 de novembro, segundo turno. Aí você consegue pegar os dados da sua votação. Tá certo, muito bom. Você sabe quem é que está dispensado de votar? Será que eles vão acertar? Vamos ver, roda aí. No dia da votação, ele tiver com sintomas gripais, tiver sentindo febre, ele pode ser dispensado. Olha, não, mas isso é interessante. Imagino que idoso, acima de 60 anos, e não sei quem mais. Fora a idade, acho que todo mundo é obrigado a votar. E tem, claro, as pessoas que, na questão de saúde, eu não sei. Eu não confesso que eu não saberia dizer exatamente. São os maiores de 65 anos, acredito. Puxa, eu não tenho ideia direito, assim. Sendo além das dispensas ordinárias, né, que normalmente já são as pessoas colocadas confundem. aí, tem a questão do coronavírus. E tem uma razão também curiosa, porque o Estatuto do Idoso, algumas coisas ele muda a data, muda a idade. Então alguma coisa ele põe 5 a mais, 5 a menos. Ou 60 então, ou 65, né? Aí ele vai mudando. Então as pessoas às vezes acabam criando isso. Então vamos lá, para votação está dispensado de votar quem tiver acima de 70 anos. Então pode votar, não é que está impedido. Mas ele não é obrigado, acima de 70. Tá. Acima de 70 você vota se quiser. É facultativo. Se não votar não tem problema. Entre 16 e 18, depois de 18 é obrigatório, 16 e 17 facultativo. E os analfabetos? Os analfabetos também são dispensados, eles têm o direito a votar, mas são dispensados de votar. E agora, nesse momento de Covid, o que acontece é, se houver a questão de sintomas ou qualquer coisa, febre, um dos sintomas, você também não deve votar e aí apresenta a justificativa. Como que você faz a justificativa? Você pode fazer no dia através do aplicativo do próprio Tribunal Eleitoral, ou você tem 60 dias para fazer justificativa, depois explicando as razões, com documento, com atestado e tal, comprovando por qual razão você não foi votar para não ter que pagar multa. É isso, basicamente, mas esses são os dispensados. O resto tem que votar. Tá bom. Olha uma outra pergunta importante aqui sobre esse assunto. Será que você precisa se importar ou prestar muita atenção no partido do candidato que você está votando? Tiveram algumas mudanças aí ultimamente, né? Vamos dar uma olhada nas respostas da galera? De certa forma, acaba sendo importante, né? A escolha do partido, também do candidato como pessoa. Se você vota em partidos diferentes, né? Eles muitas vezes acabam não batendo as ideias lá pra frente, quando for escolher uma lei ou algum outro projeto. Sim, porque muitos vereadores votam de acordo com a posição do partido. Então isso faz toda a diferença na hora de aprovação de leis. Não acho, cara. Eu não acho que ele tem que esquecer partido, entendeu? Eu acho que ele tem que esquecer partido. Eu acho que ele tem que escolher um candidato pesquisando a vida do candidato. É fundamental, não só o partido, como o programa e as propostas do candidato também, né? E aí, doutora Liz, o partido interfere em quê? Você vê, isso é momento filosofia, momento reflexão aqui. O partido,
ele é muito importante na hora de votar por diversas razões. Primeiro, porque o candidato só pode ser candidato se um partido nomeá-lo, se ele for candidato por um partido. Então eu preciso ser filiado. Em alguns países não. Tem países que você vai no justiça eleitoral, registra a sua candidatura e você pode ser um candidato. Tem os partidos e você pode fazer a chamada candidatura avulsa. Então aqui não. Aqui você, veja, é curioso, porque eu não posso votar em qualquer pessoa que eu quiser. Eu só posso votar naquela que os partidos aprovaram. Então quem faz a primeira escolha são os partidos. Se o partido não escolher uma pessoa para ser candidato, eu não posso votar nela, porque o requisito é ela fazer parte de um partido. Então veja como o partido o candidato está alinhado com a ideologia daquele partido, então é importante deveria saber, né? Se você deveria. E aí vem uma discussão que eu quero trazer aqui a reflexão. As pessoas dizem assim, tem que ter menos partidos ou mais partidos. A grande questão é a seguinte: vamos imaginar uma eleição majoritária, governador, prefeito ou o governador, né? Presidente, governador ou prefeito. Se eu só tivesse 2 partidos, significaria dizer que eu só poderia ter 2 candidatos. Só teria 2 opções. Então eu limito. E eu acho que isso afeta a democracia, porque ter mais candidatos não prejudica. O que é ruim é a forma de distribuição de tempo de TV, verba de fundo eleitoral, e isso acaba desviando a finalidade que deveriam ter os partidos. É só a gente imaginar um segundo turno no primeiro turno. Que é o que acontece no segundo turno, a gente só tem 2 candidatos e a gente fica muitas vezes naquela, não gostei de nenhum, e agora? Você não tem opção. Então, a gente tem que tomar cuidado com reduzir partido, com cuidado. O grande problema é o partido que não cumpre a função dele, que está lá para ganhar dinheiro, para outras finalidades, para vender espaço. Agora, politicamente, o partido é importante porque você vai escolher o seu candidato a partir de uma pré-escolha que o partido faz. E a segunda questão que é importante é que o candidato também está vinculado ao partido. Ou seja, nos momentos de votação, quando for votar alguma matéria na Câmara Municipal, o partido pode deliberar, por exemplo, tal matéria, você é a favor ou é contra? O vereador pode ser contra, mas se o partido disser, olha, você tem que votar a favor, ele está vinculado ao partido, então ele vai ter que votar a favor. Então é muito importante, a gente não presta atenção nisso, mas o partido tem um papel relevante, tanto na eleição quanto depois da eleição no mandato dele. E aí vem uma outra pergunta, que acho que a gente já pode... na verdade a gente até colocou lá dentro dessa resposta, né, da importância e o poder do partido dentro da eleição e do mandato. Como você falou, muitas vezes tem que seguir essa linha ideológica e do que a maioria do partido quer decide dentro daquele assunto. Agora, eu tenho uma questão também que confunde muitas pessoas, é com relação ao número de votos que aquele candidato a vereador recebe e se isso realmente define uma eleição. Vamos ver o que o pessoal pensa. Diante da legenda, né, o candidato ele pode ter um número menor de voto, mas diante da legenda ele ser eleito. Não. Acaba pegando também o negócio do partido, se eu não me engano. Não, porque tem a questão da composição dos partidos, das chapas. Eu creio que sim, porque são os mais votados. Não, tem um probleminha que eu acho que é relacionado com aquele coeficiente eleitoral. Eu acho que nem sempre os mais votados ou os que têm uma boa densidade de votos são eleitos. Né? Não. Então vamos Muito lá. bom, vamos responder então. Você viu a primeira resposta, tá bem informada daquela moça, né? O pessoal tá afiado. Primeira coisa, o que você acha? Você acha que tem 1000 candidatos? Vamos supor que tenha 10 vagas. Então, desses 1000 candidatos, o que você pensa que é que os 10 primeiros mais votados serão eleitos. E não é assim que funciona. Então, não são... Se tiver 10 vagas, vocês estão vendo aí a arte, tá vendo? Isso é o que você acha que é. Quociente eleitoral, tem 100 candidatos. Os 10 primeiros tem 10 vagas, os 10 primeiros estão eleitos. Isso não é verdade. Vamos para a próxima arte, e aí nós vamos dizer como que funciona, você vai ver no slide. Olha só que fácil você entender. Fácil entre aspas, né? Tem 5 partidos. Cada partido tem 20 candidatos. O que vai acontecer? Antes de somar os votos dos candidatos, se contam os votos dos partidos. Então vamos supor que o partido A, juntando todos os candidatos do partido A, ele conseguiu metade dos votos. Então significa dizer que metade das cadeiras, metade das vagas de vereador será do partido. E quem do partido vai assumir? Aqueles que forem mais votados no partido. E aí dá aquele efeito chamado puxador de votos. Às vezes você tem um candidato, isso aconteceu com o Tiririca, isso foi um fenômeno. Porque quando um candidato tem muito voto, ele, além de se eleger, ele dá muito voto para o partido. Então ele acaba elegendo um outro que tem menos voto. Então pode acontecer por esta fórmula, alguém que tenha 1000 votos, já aconteceu em São Paulo. Pessoa com 2000 votos ser eleita e pessoas com 30.000 votos não ser eleito. Porque a regra é, primeiro você conta os votos do partido e depois você conta os votos do candidato. Primeiro soma tudo junto, que é o chamado coeficiente eleitoral. Acho que isso resume bem a importância do partido, né?
E as pessoas precisam entender como funciona isso. Exatamente. Bom, muito obrigada mais uma vez, que é assunto de suma importância, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas para a vida, né? Entender um pouco mais sobre como funciona o pleito e a nossa importância diante disso tudo também, o poder que tem o nosso voto. Por isso, Cidadania Consciente também traz aqui o voto consciente, não é isso, doutor? E leve caneta no dia, viu? Para evitar de ficar pegando caneta, tem que ir de máscara e leva a caneta, porque você vai ter que assinar, é mais seguro. Quando chegar mais próximo, a gente vai fazer listinha dos protocolos das eleições também, que muitas são as regrinhas para esse ano. A gente vai conversar sobre isso no futuro próximo. Com certeza. Obrigada mais uma vez, meu querido. Prazer. Doutor Anis Kifuri, que é professor de Direito e jornalista. Vou deixar aqui o Instagram, @Anis_Kifuri. @Anis_Kifuri, para você seguir, assim como eu, lá no Instagram. Beijo, meu querido. Beijo, ótima semana. Boa sorte lá, viu?